Olá, mentes curiosas, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos entrar em um território que a ciência tradicional muitas vezes evita, um mundo de mistérios que desafia nossa compreensão da realidade. Já imaginou se a mente humana pudesse se comunicar sem palavras, mover objetos com o pensamento ou até mesmo vislumbrar o futuro? Para muitos, isso é material de ficção científica. Mas e se eu dissesse que existem casos documentados, evidências intrigantes que sugerem que esses fenômenos podem ser mais reais do que imaginamos? Prepare-se, porque vamos explorar os arquivos secretos dos fenômenos inexplicáveis que a ciência parece não querer que você conheça. Vamos começar com a telepatia, a capacidade de transmitir pensamentos de uma mente para outra. Parece impossível, certo? No entanto, ao longo da história, inúmeros experimentos tentaram provar ou refutar essa ideia. Um dos mais famosos foi o projeto Stargate, financiado pelo próprio governo dos Estados Unidos. Durante décadas, eles investigaram o que chamavam de visão remota, uma forma de telepatia em que um visualizador tentava descrever um local distante e desconhecido. Alguns resultados foram surpreendentemente precisos, descrevendo detalhes de instalações secretas e eventos com uma exatidão que desafiava a mera coincidência. Embora o projeto tenha sido oficialmente encerrado, os relatórios desclassificados deixam uma pergunta no ar. Eles descobriram algo que não deveriam? E não é só em laboratórios secretos. Pense em gêmeos que sentem a dor um do outro a quilômetros de distância, ou naquela vez que você pensou em um amigo e segundos depois ele te ligou. Seriam apenas coincidências ou flashes de uma conexão que ainda não entendemos? A ciência convencional argumenta que não há um mecanismo conhecido para tal transmissão, mas a falta de uma explicação significa que o fenômeno não existe. Agora vamos falar de algo ainda mais visualmente chocante: a psicocinese, ou a capacidade de mover objetos com a mente. Você provavelmente já viu cenas assim em filmes, mas a história está repleta de relatos reais. Um dos casos mais estudados é o de Nina Kulagina, uma dona de casa russa durante a Guerra Fria. Em filmagens controladas por cientistas soviéticos, ela parecia mover pequenos objetos, como fósforos e bússolas, sobre uma mesa, sem qualquer contato físico. Os cientistas que a examinaram relataram mudanças drásticas em seu campo eletromagnético e ritmo cardíaco durante os experimentos, sugerindo um esforço físico e mental imenso. Céticos argumentam que tudo poderia ser truque, fios escondidos ou truques de câmera. No entanto, muitos pesquisadores que a observaram de perto ficaram convencidos de que estavam testemunhando algo genuíno. Se a mente pode gerar energia elétrica para controlar nosso corpo, será que, em circunstâncias extraordinárias, essa energia poderia se estender para influenciar o mundo ao nosso redor? A física quântica nos ensina que, no nível subatômico, a observação pode influenciar a realidade. Talvez a psicocinese seja uma manifestação macroscópica desse mesmo princípio, uma fronteira que a ciência ainda tem medo de cruzar. E que tal a habilidade de ver o futuro? A precognição é talvez o mais desconcertante de todos os fenômenos. Todos nós já tivemos um déjà vu, aquela sensação estranha de já ter vivido um momento. Mas e prever eventos específicos com detalhes chocantes? Existem inúmeros relatos históricos. Por exemplo, em 1898, o autor Morgan Robertson escreveu um romance chamado Futilidade ou O Naufrágio do Titã. O livro contava assim a história de um enorme navio de luxo, considerado inafundável, que colide com um iceberg no Atlântico Norte em uma noite de abril, resultando em uma perda massiva de vidas por falta de botes salva-vidas. O nome do navio era Titan. 14 anos depois, o Titanic, um navio quase idêntico em tamanho e descrição, afundou exatamente nas mesmas circunstâncias. Coincidência? Ou algo mais? Casos mais recentes, como os estudos do Dr. Dean Radin, mostraram que o corpo humano parece reagir a um estímulo emocional, como uma imagem chocante frações de segundo antes de a imagem ser realmente mostrada. É como se nosso sistema nervoso antecipasse o futuro. A ciência convencional luta para explicar isso, pois desafia a nossa noção linear de tempo,
onde a causa sempre precede o efeito. Mas se o tempo não for tão linear quanto pensamos? E se passado, presente e futuro estiverem mais interligados do que a nossa percepção limitada nos permite ver? Então, por que a ciência convencional tende a ignorar ou ridicularizar essas evidências? A resposta é complexa. Em primeiro lugar, esses fenômenos são, por natureza, difíceis de replicar em um ambiente de laboratório controlado, que é a base do método científico. Um médium pode ter um desempenho incrível em um dia e falhar completamente no outro. Como você estuda algo que não acontece sob comando? Em segundo lugar, não existe um quadro teórico aceito que explique como a telepatia ou a precognição poderiam funcionar. Desafia leis fundamentais da física como as conhecemos. Aceitar esses fenômenos exigiria uma revolução completa em nossa compreensão do universo. E a comunidade científica é, por natureza, conservadora. É mais fácil descartar as evidências como anedóticas, fraudulentas ou resultado de falhas metodológicas do que reconstruir a ciência a partir do zero. Mas será que essa atitude não é, em si, anticientífica? A verdadeira ciência não deveria ser sobre explorar o desconhecido, por mais estranho que pareça? Muitos cientistas de vanguarda argumentam que sim. Eles propõem que a consciência pode não ser apenas um subproduto do cérebro, mas uma força fundamental do universo, assim como a gravidade ou o eletromagnetismo. Nessa visão, o cérebro não cria a consciência, mas atua como uma antena, captando e sintonizando essa consciência universal. Se for esse o caso, fenômenos como a telepatia poderiam ser explicados como uma ressonância entre duas antenas cerebrais. A precognição poderia ser o acesso a uma dimensão onde o tempo flui de maneira diferente. E a psicocinese poderia ser a capacidade da consciência focada de influenciar diretamente o tecido da realidade. Isso soa radical, mas lembre-se que, há alguns séculos, a ideia de que germes invisíveis poderiam causar doenças também era considerada ridícula. A história da ciência é uma história de paradigmas quebrados e de ideias que antes eram heresia se tornando o novo normal. Talvez estejamos exatamente nesse ponto de virada agora. O que tudo isso significa para nós? Significa que talvez sejamos muito mais poderosos e conectados do que nos ensinaram a acreditar. Que nossa mente não está presa dentro do nosso crânio, mas pode se estender, conectar e talvez até mesmo moldar a realidade. Não se trata de abandonar a ciência, mas de expandi-la. Trata-se de ter a coragem de fazer perguntas difíceis e seguir as evidências, não importa para onde elas nos levem. Os casos que discutimos hoje são apenas a ponta do iceberg. Existem milhares de outros, todos apontando para a mesma conclusão. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. A questão não é se esses fenômenos são reais, mas quando teremos as ferramentas e a mente aberta para finalmente compreendê-los. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada pelo inexplicável. O que você acha? Já teve alguma experiência que a ciência não consegue explicar? Deixe seu comentário abaixo, adoraríamos ouvir sua história. Se você gostou deste mergulho nos mistérios da mente e do universo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outros exploradores da verdade e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima e continuem questionando tudo.